Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Nosso abraço fraterno, amigo, aos nossos internautas que nos acompanham também pela Rádio e TV SEAC e aos ouvintes da FM 87. Muito bem, eu sempre anuncio aqui as palestras, os temas, dizendo, olha, vai ser muito interessante, vai ser maravilhoso. E hoje eu tenho certeza que o tema é o mais importante de todos. Sabem por quê? Porque nós vamos falar hoje de você, né? Então, eu estou fazendo essa introdução porque estamos recebendo hoje aqui o Edgar Miguel, e ele nos pergunta, o que te perturba? Então, se prepare aí, né? É aquele dia onde temos a oportunidade de fazer as perguntas. Vá se preparando aí, pensando, então, é a oportunidade que temos de ouvir algumas respostas que com certeza nos ajudarão. Muito bem, e nesse processo de preparação, nada melhor do que iniciarmos com uma prece. Então, convido-os a fecharmos os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, em primeiro lugar, agradecendo ao Pai por mais uma oportunidade que temos de transitar por este planeta, encontrando aqui todas as oportunidades, as experiências necessárias aos nossos espíritos. Primeiramente, Pai, que possamos realmente encarar a nossa vida desta forma, como uma grande oportunidade pela qual agradecemos. A Jesus, o nosso Mestre, também a nossa gratidão, por nos oferecer sempre oportunidades como esta, que nos permitem acessar os recursos para aliviar a nossa jornada. Aos amigos espirituais que sustentam este trabalho, esta casa, a nossa imensa gratidão pelo carinho que sempre nos acolhem aqui. Que possamos então, todos nós, vibrarmos numa sintonia tal que nos integremos a este ambiente, entregando-nos na fé, na esperança, na confiança em Deus. Que as luzes do alto nos iluminem e nos harmonizem a todos. Que assim seja. Muito bem. Então agora vamos receber o nosso Edgar, né? Edgar, seja bem-vindo. Vamos dar a ele, então, a nossa atenção e fazer os questionamentos, como já combinamos. Esse aqui que é o meu? Obrigado. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui novamente, nessa manhã bonita. E, para mim, uma oportunidade para a gente refletir um pouco sobre a vida. Esse momento, o que te perturba, não é exatamente um momento, é mais um momento para a gente refletir juntos. O mestre é o guia definitivo, né? É com ele, é através dele que a gente obtém todas as respostas. Eu não tenho essa pretensão. Mas podemos, talvez devamos, refletir juntos sobre as coisas da vida, para que o aprendizado se faça junto de todos nós, né? Eu acho que esse é um dos objetivos deste momento, que me traz tanta alegria, exatamente pelo contato, para a gente não ficar preso a questões teóricas, né? A vida é eminentemente prática, né? E eu percebo em mim, muitas vezes, a dificuldade de transplantar a teoria
para o dia a dia. Por vários motivos, evidentemente, pelas nossas dificuldades naturais. Mas a teoria, que é o Evangelho, que é o Cristo, contém as soluções para tudo que a gente precisa. E dentro de nós existem os obstáculos a estas soluções. Existem as dificuldades naturais, normais, típicas do aluno, que somos nós, que está em aprendizado. Nós não entendemos, às vezes, sequer a lição, sequer o exercício, o enunciado. Vida, o que você quer de mim? Nem isso a gente, às vezes, sabe. E está tudo bem. Somos todos aprendizes. Então, esse é um espaço que me traz muita alegria para a gente refletir junto e aprender junto também. Então, para quem não sabe como é, não será uma palestra normal, onde eu vou ficar falando aqui um tempão, e vocês ouvindo, né? É bom também, mas eu acho que a gente poderia conversar sobre aquilo que está pesando nos corações, aquilo que a gente está em busca, aquilo que nos perturba. Então, se alguém quiser nos dizer o que te perturba, sem entrar em detalhes pessoais, sem citar nomes, sem expor grandes questões, ir ao cerne da questão, eu terei muita alegria em refletir juntos com vocês. É só levantar a mão e o microfone vai até vocês. Porque todos nós viemos aqui em busca de alguma coisa, não é? Muitas vezes de respostas. Mas para que haja uma resposta, há de haver uma pergunta. Vocês lembram que Jesus, numa atitude aparentemente estranha, pergunta ao cego: o que queres? Uma pergunta pode ser estranha, né? Mas olha só o respeito da vida a todos nós. O cego poderia escolher dizer que tinha fome. E, ok. Então Jesus, nesse ato de respeito profundo, mas também para que a gente se lembre de que nós precisamos saber do que nós precisamos. Isso é muito importante. O que eu, de fato, preciso? O que eu, de fato, busco ou preciso buscar? Que, ao encontrar, me traz o resultado realmente que preciso. É um momento onde a gente pode descobrir que buscamos ilusões. E que sofremos por ilusões, o que é absolutamente comum. Então, essa pergunta, o que queres? A vida continua a nos perguntar. Porque a gente não pode esquecer que todos os personagens do Evangelho somos nós. Tirando Jesus, é claro. Né? Todo mundo lá pode ser substituído por um de nós. Então, nós podemos ser o cego, e somos, tremendamente sem visão. Estamos aprendendo a abrir os olhos. Né? Por isso que ele diz que é preciso ter olhos de ver. Então, ele também está perguntando, através dos tempos da nossa jornada, o que queres? E a vida espera a resposta. O que nós queremos, afinal de contas? Podemos falar sobre isso, se quiserem. Mas já estou aqui falando demais. Edgar, bom dia. Bom dia. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, sim. Que bom que você está aqui. Obrigado. Bom, a ansiedade é algo que está tomando conta da vida das pessoas. Muitas pessoas. Como lidar com a ansiedade? Me corrijam, mas a ansiedade é o outro nome do medo, né?
talvez a gente tenha trocado de nome porque pode parecer fragilidade termos medo, né? Então, a ansiedade fica mais suave, mas dói do mesmo jeito, ou pior. Mas como é a mesma coisa? Há muitos tipos de ansiedade, e eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não cair no erro de imaginar que a minha ansiedade é igual à sua, né? A gente coloca um nome em cima de um conjunto de coisas que é a ansiedade e acha que porque tem o mesmo nome, é tudo igual. Não é. Nós precisamos, ou cada um dos ansiosos, precisamos olhar e se perceber a ponto de dizer como é a minha ansiedade, o que ela causa em mim, como ela existe dentro de mim. Isso é muito importante para a gente ter um indicativo da sua origem, do que está lá embaixo, no fundo de tudo. Mas podemos simplificá-la sobre o medo, né? Dizendo sobre o medo. Dizendo sobre uma tentativa de se antecipar. Um medo de sofrer, talvez eu possa resumir. Um medo de não dar conta do que vai acontecer amanhã ou daqui a pouco. É interessante que a ansiedade, ela é um medo de alguma coisa que eu não sei o que é, não é? É um medo, a gente chama de medo de amanhã, do amanhã, né? E eu faço uma pergunta: o que tem no amanhã de tão terrível? O que pode ter no amanhã de tão terrível? Eu pergunto também, vocês não sabem como vai ser o futuro de vocês? Eu sei o meu. Eu não sei onde eu vou estar, se eu vou estar na cidade A ou na cidade B, se eu vou estar encarnado ou desencarnado, com a pessoa A ou com a pessoa B. Isso eu não sei. Porque isso implica em ter informações que escapam a mim, mas eu consigo saber como eu estarei dentro de mim. Vocês também. Porque a lei é clara. Cada um terá segundo as suas obras. Isso é uma lei. É a lei que diz que cada ato tem uma consequência. Isso é uma lei. Diante dessa lei, se a gente olhar o que eu tenho feito no presente, eu sei como eu estarei no futuro. Tá certo pensar assim? Então, qual é o medo do futuro? Porque é muito mais importante eu saber como eu estarei dentro de mim do que o de fora. Porque todos os problemas que eu tenho, não sei se vocês concordam comigo, estão dentro de mim. A minha dor não existe fora de mim. Nem a de vocês. Todas as dores que a gente tem, a gente carrega-as para onde a gente for. Eu posso estar num palácio ou num casebre, alimentado ou com fome, e a dor continuará dentro de mim, se eu a tiver. Então, não importa onde eu vou estar geograficamente. Não importa. Ou importa pouco. Mas o que existe dentro de mim importa sobremaneira. E a lei diz sobre o nosso futuro. E aí alguém pode dizer, então é por isso que eu sou ansioso, porque eu tenho muito medo das consequências do que eu estou fazendo hoje. É possível que a gente se perceba vivendo em desequilíbrio hoje e plantando desequilíbrio para amanhã. Ótimo essa percepção. Ótimo. Porque ainda assim nós podemos mudar o nosso futuro. Basta mudar o hoje. Extremamente simples. A técnica, pelo menos. Extremamente simples. Está nas nossas mãos o nosso futuro. A gente não pode pensar que o futuro vai ser inventado. O futuro está sendo construído por você. Então,
O ansioso sensato, se é que há, o ansioso sensato acaba com a sua ansiedade mexendo no presente. Mas nós sabemos que nós, ansiosos, não agimos assim, nem pensamos assim. Por quê? Porque existe alguma coisa dentro da ansiedade que a gente gosta. Que nos faz, achamos que nos faz bem. Concorda? Se fosse tão ruim assim, a gente já teria resolvido. Estou sendo muito duro? Porque, gente, o que eu estou falando aqui não é necessariamente a verdade. É só o que eu penso. Tá? É para a gente discutir. Eu adoro quando discordam de mim, porque eu aprendo. Eu reflito sobre uma questão que eu não estou vendo. Ok? Então, sinta-se à vontade. É bom, existe uma vantagem em ser ansioso. As pessoas ansiosas, normalmente, são resolutivas. Elas resolvem um monte de coisa, verdade? Eu, praticamente, conheço muito poucas pessoas ansiosas passivas. Geralmente, elas são ativas, elas resolvem mil coisas. Aliás, resolvem a vida de quase todo mundo, menos a própria. É um problema, né? As pessoas, às vezes, adoram o ansioso porque ele resolveu tudo para você. Né? Claro que normalmente passa dos limites, né? Isso tem um preço, etc, etc, mas nem vamos entrar nesses detalhes. Mas existe um gosto de ser ansioso. Porque, de fato, dentro de níveis equilibrados, esta energia que o ansioso tem é muito positiva. Ela adoecemos quando ela exagera, como tudo na vida. A diferença entre remédio e veneno é apenas a quantidade, não a substância. Então, a ansiedade é o veneno. Se a gente mexer na quantidade, ela vira cura, vira remédio. Por isso que a gente precisa olhar para si. E ficar com o melhor lado da ansiedade, que aí já nem teria esse nome. Mas a ansiedade clássica, exagerada, né, a substância exagerada, ela é venenosa. Né? Ela faz sofrer, de fato. Porque ela cria um núcleo de medo permanente dentro de nós que vai amargando a nossa vida. Aonde a gente não consegue usufruir da única coisa possível, que é o presente. Então, mal aconteceu o presente, você já saiu dele. Eu acho que é também por aí que o Cristo disse que ele veio trazer vida e vida em abundância. E ele estava falando para encarnados, portanto, para nós, é como se ele tivesse, ele continua falando, eu vim trazer vida a vocês que estão encarnados. Por que ele fala isso? Porque nós não estamos vivos, no sentido amplo do termo. Estamos existindo. Nosso corpo está vivo. Mas a gente vive onde? Não sei. Pode ser em muitos lugares, mas talvez não seja aqui. A gente, muitas vezes, não vive a nossa vida interior. Vive completamente voltado para fora. Resolvendo as coisas do mundo e se esquecendo de resolver as coisas do seu mundo interior, que é o único aonde você, de fato, está. E permanece permanentemente, para sempre, inclusive. E é esse mundo interior que a gente pode chamar do nosso crescimento espiritual, dessa construção verdadeira, aliás, construção verdadeira de tudo que é verdadeiro, porque todas as construções exteriores desaparecerão. As pirâmides virarão pó. Mas tudo que a gente constrói de verdadeiro dentro de nós será imortal. E a gente precisa perceber aonde a gente está investindo as nossas forças. Porque muitas vezes nós dedicamos grande parte da nossa vida encarnado para ter ou construir o que virará pó. E que não cabe dentro de você. E que, portanto, você não tem.
Porque a gente pode pensar como um conceito de que tudo que eu posso perder, eu não tenho. Mas tudo que eu jamais perderei é meu. Tudo isso, por incrível que possa parecer, tem a ver com a ansiedade. A ansiedade, ela está relacionada a uma visão da vida, a um entendimento de como eu, as pessoas e a vida funciona. E a vida tem leis, se a gente for pensar, simples. A cada ação, uma consequência. Tudo que é real é íntimo. Nós vivemos uma vida temporária, onde tudo terminará. Damos conta disso, gente? Estamos preparados para encerrar todos os ciclos? Porque se eu não estiver, eu estarei ansioso. Porque eu estarei sempre em respiração suspensa, porque hoje, daqui a 1 minuto, alguma coisa que eu considero importante irá acabar. Sabe as pessoas que você ama? Todas irão embora. Ou eles, ou você. Mas irão embora fisicamente. Porque se a gente construir um relacionamento dentro de nós, portanto, o verdadeiro, ninguém irá embora. Nada acabará. Sofrerá transformações naturais, como tudo na vida, felizmente. Porque a gente ia morrer de tédio se nada se alterasse. A gente já morre de tédio, tudo se alterando, imagine sem alteração. Então, quando a gente investe em relacionamento exteriores, a gente sofrerá. Porque ele vai acabar. É da lei que ele acabe. Mas quando a gente investe em relacionamentos interiores, ninguém irá embora. E aí a ansiedade perde sentido, só falando desse aspecto. Então, são formas de ver. E aí a grandeza do Cristo e da doutrina espírita, que é uma lente de aumento sobre o Cristo. A doutrina com o Cristo nos dá uma visão lógica, coerente da vida, profundamente apaziguadora dos nossos medos, portanto, muito consoladora, como ele é, e que tem o poder de nos afastar da ansiedade, porque eu não preciso ter medo do futuro. Pelo contrário, eu começo a confiar no futuro, porque eu sou o construtor dele. E se eu tenho medo do meu futuro, eu o altero agora, alterando meu presente. Está em minhas mãos. Em suma, não sei por que a gente é ansioso. Sob essa ótica, é claro. Ok? Obrigado. Bom dia. Bom dia. Edgar, eu não sei se é algo que me perturba, mas me incomoda. Eu acho que incomoda, acredito que muita gente também. Eu queria realmente entender se esse processo de transição desse plano de expiação e provas que a gente vive hoje, ele está ocorrendo para esse plano de regeneração, ou ele simplesmente estacionou. Porque, aos meus olhos, vendo a coisa como ela está andando, a violência do ser humano, me parece que a coisa parou. Isso me incomoda de alguma forma, né? Então, assim, eu devo me sentir incomodado com isso, e o que basta para nós fazermos para poder contribuir de alguma forma para que esse processo ele possa realmente se efetivar, né? Se concretizar. Você sabe exatamente por que isso te incomoda? Porque, assim, eu falo por mim, eu tento seguir aquilo que realmente importa, que é a gente tem que ser bom, a gente tem que, né, enfim, eu frequento aqui desde os 8 anos de idade. Então, só que já estou com 48, há 40 anos que parece que a coisa não vai, entendeu? A violência está muito grande. Eu acho que o ser humano, não sei se ele perdeu essa conexão com Deus, enfim. Eu tenho essa sensação de que a gente parou. Então, eu quero entender se realmente a gente está nesse processo de transição.
Porque eu vejo que ele está um pouco mais longe sempre. E se basta a gente, nós mesmos, de forma natural, deixar com que isso aconteça e como que a gente pode contribuir para esse processo, entendeu? Essa é a minha dúvida. Assim. Legal. Vou começar pelo final. A nossa contribuição, gente, ela pode ser tremenda. 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 Através da forma como a gente pensa e sente. Se apenas a gente começar a pensar de forma mais equilibrada, nós faremos uma contribuição inigualável. Se a gente conseguir sentir de forma equilibrada e agir de forma mais equilibrada, a nossa contribuição será inestimável. E nós sentiremos paz pelo que a gente contribuir. E sem essa de, mas é tão pouco. O que importa é o que eu vou fazer. É isso que me cabe. Eu não posso fazer além do meu tudo. Não posso. Nem devo, nem preciso. Ninguém está pedindo que a gente não faça além do que a gente é capaz. E o que a gente é capaz? Pensar, sentir e agir de cada vez mais de uma forma equilibrada. Se essa for a nossa contribuição, devemos nos dar completamente por satisfeitos. Então, esse é o primeiro ponto que eu considero muito importante. A nossa grande pergunta diária é: eu estou contribuindo com o que eu posso? Estou. Ótimo. Siga em paz. Muito bem. A transição está acontecendo já há vários anos. Diferentemente dos nossos movimentos, os movimentos do Pai são extremamente sábios, extremamente planejados, né? Extremamente também misericordiosos. Primeiro que a gente precisa pensar que nós somos amados. Eu sei que a gente não entende bem isso. Principalmente quando a gente é amado por alguém como o Pai. Porque o Pai vai além da nossa compreensão, vai além das nossas expectativas. Eu acho extremamente difícil de compreendê-lo, mas é porque ele é infinito em tudo e nós não somos. Então, a gente precisa primeiro perguntar se a gente confia nele. Se a gente confia, que ele sabe o que está fazendo. Precisamos considerar que a nossa visão necessariamente é pequena. Pequena. E você usou um verbo ótimo. Eu percebo que. A nossa percepção, principalmente se a gente se ativer a determinados tipos de informações, ela ficará profundamente deturpada. Porque nunca na história da humanidade tantos ajudaram tantos. Nunca. Nunca a humanidade esteve tão evoluída. Chocante isso. Mas as informações que a gente busca consumir, percebam o que eu disse? As informações que a gente busca consumir nos dizem o contrário. Mas por quê? Porque a gente não... Quem procura acha, hein, gente? Isso é outra lei, lei da sintonia. Você procura as boas notícias? Não? Não as encontrará. Simples assim. E aí o seu viés ficará deturpado. Aí o seu óculos vai ficar contaminado pelo que você está buscando. Vou dar um exemplo. Olha aqui na minha camiseta. Fraternidade Sem Fronteiras. Uma organização criada há 15 anos em Campo Grande, que trabalha para que a fraternidade não tenha fronteiras de nenhum aspecto geográfico, religioso, etc. 40 mil crianças são alimentadas hoje, educadas,
e vestidas todos os meses, há 15 anos. Por quê? Um sem número de pessoas contribuem com R$50 por mês. Com R$50 por mês, eles conseguem educar, vestir e alimentar uma criança por 30 dias. Eles funcionam por apadrinhamento e eles fazem excursões aos postos de trabalho, muitos deles na África, mas evidentemente no Brasil, em vários países, para que os padrinhos conheçam o trabalho que é feito com o valor doado. 30 mil crianças. Então, veja, isso é uma iniciativa. Tem milhares de iniciativas. Mas a violência está nas capas de todos os sites e todas as redes sociais. É o que a gente está buscando. Se eu for acreditar que a violência está tomando conta do mundo, eu estou desacreditando do Pai, que ama cada um de nós. Eu estou desacreditando de que os meus atos positivos não me trarão benefícios. Eu estou acreditando que o quem procura acha, ou cada um segundo suas obras, não são verdadeiros. É claro que nós não temos amplitude de visão para entender o processo de transição. Não temos. Ele é muito amplo e em camadas que a gente não suspeita. Mas a gente precisa procurar compreender tendo um espectro maior de informações, e não somente o que nos entregam. Para finalizar, sabe quando tem um quartinho sujo lá na sua casa, que você não limpa muito? Aí você abre a porta do quartinho, mas não acende a luz. Dá a impressão que está mais ou menos limpo, né? Você não acendeu a luz. Então não dá para ver a poeira, não dá para ver a sujeira ali. Tá? Então você olha assim, está razoável. Fecha a porta e vai embora. Aí um dia você entra e acende a luz. Como está sujo isso? E aí você percebe, e aí esse é o ponto importante, que está muito sujo. Será que não é isso que está acontecendo com o mundo? Ou conosco? A gente está enxergando mais? Gente, até esses dias, a gente matava a torta direito. Hoje a gente só pensa em matar alguém. Uma evolução tremenda. Antes, se alguém fazia cara feia, você matava. Estou falando de alguma coisa de 200 anos atrás, ontem de manhã. Então, eu penso que nós estamos indo muito bem. Agora, nós vivemos num contexto cultural onde a liberdade é imensa. As tradições não existem mais. As religiões tradicionais estão sob forte questionamento. Sem citar outras questões, todo mundo está com ampla liberdade, certo? Hoje nós podemos falar quase tudo o que a gente quiser. Nós podemos ser quase de qualquer forma que a gente quiser, não podemos? Isso faz com que apareçam muitos aspectos de cada um de nós. E alguns nos assustam. Mas sempre estiveram lá, guardados. O ladrão não se cria do dia para a noite, ele sempre existiu. Talvez ele não tenha tido oportunidade de roubar. E a vida está nos dando oportunidade para que a gente se perceba. Sabe, quando o aluno tem que saber que nota que ele tem?
e não alguém vai dar uma nota para ele vai ter que descobrir a própria nota, para isso você precisa de liberdade. Então, de novo, essa é a minha forma de ver. Me parece, eu tenho certeza, que está tudo indo muito bem. E que, mesmo que amanhã a gente não encarne mais nesse planeta, a gente não pode jamais esquecer de uma coisa que a gente não compreende direito. Por isso que é complexo. Se nós não formos mais viver aqui, o amor do Pai prosseguirá a nos acompanhar aonde formos. Porque vejam, se este é um planeta de provas e expiações, que já foi chamado muito justamente de hospital, prisão e hospício, e é tão belo, tão cheios de oportunidade de sermos felizes. Esta é a prisão, o hospital e o hospício que o Pai nos deu. Quanto amor Ele revela nessa sutileza. Então, se nós formos para um hospital, hospício e prisão diferente, mas em construção, podemos pensar assim, porque eu não sei se é pior, mas é em construção, o amor dele prosseguirá conosco. Esse amor que a gente tem ainda, e eu compreendo porque muita dificuldade de aceitar e de entender. Mas ele existe. A revelia da nossa compreensão. Então, o que eu posso te dizer? Fique em paz. E confiemos todos. Está tudo indo muito bem. Esse barco tem um capitão. Muito bem, Edgar. Nós já temos perguntas aqui no salão, mas eu vou pedir licença para as pessoas, porque chegou uma aqui pela rede social. A Aline diz assim: por que as pessoas pedem ajuda, damos a ela diversas opções, mas no final vemos que elas querem que resolvamos o seu problema e não quer aquela ajuda que pediu. Por que somos assim? Ela pergunta. Nossa, precisamos 2 dias para responder essa pergunta. Por que somos assim? Eu agradeço a Aline. É uma ótima questão, de fato. A gente não conhece a própria grandeza, sabe? A gente ainda se acha inferior. E isso faz com que a gente não confie em nós. É imensamente fácil confiar em Deus. Ele, afinal, perfeito. Fácil confiar em alguém perfeito, né? Confie em alguém imperfeito, como você mesmo. Um grande desafio. Nós temos muita preguiça, sabe? Por isso que a gente adora terceirizar. Adora que a gente bate nas portas do Pai para que Ele resolva tudo. Se a gente observar nossas preces, as nossas preces são quase ordens ao Pai. A gente normalmente faz preces exigindo, não é? Já perceberam? A fala é mansa. A fala é mansa porque, né, a gente tenta disfarçar, mas a gente faz questão. Tanto é que quando Deus não nos atende, a gente faz o quê? Se revolta com Ele. Não sei mais se eu acredito em Deus. Ele está preocupadíssimo com isso. Preocupadíssimo. Né? Então, a minha resposta seria, por nós não conhecermos a própria grandeza, a gente fica pedindo para que os outros, que não conhecem a própria grandeza, façam por nós. Então, e aí sofremos. Porque a gente não confia no que o Cristo nos disse. Eu tenho a impressão que a gente acha que o Cristo ele exige que a gente
o siga. Eu tenho a impressão que alguma coisa dentro de nós acha que é obrigatório seguir o Cristo. Não é. Não é. Nós podemos não gostar de Jesus. Não tem problema nenhum. Nós podemos decidir não segui-lo, que é o que a gente tem feito nos últimos séculos, inclusive. Podemos não seguir, não vou te seguir. Tá bom. Estaria aqui, à sua espera, quando você decidir. Não, por quê? Porque ele não quer escravos. Nós temos que segui-lo por inteira vontade. E não é segui-lo, ele não precisa de seguidores. Nós temos nada, de mudar minha expressão. Existe um caminho, o caminho, que é a forma como ele nos ensina a viver a vida. Por que ele sugere esse caminho? Apenas e exclusivamente porque nos traria rapidamente menos dores e mais felicidade. Só por isso. Só por isso. Ele não faz parte de uma organização universal que precisa de adeptos, gente. Ele é apenas alguém que descobriu o caminho mais fácil para a felicidade e olhou para trás e falou assim, gente, vocês que estão aí no começo, eu descobri o caminho que facilita tudo. O caminho é esse. Sintam-se à vontade. Tchau, tchau. É só isso, e ele continua vivendo a vida dele. Estou simplificando e estou contando uma história. É isso. Ah, mas eu não quero. Ok. Tudo bem. Nós podemos experimentar os milhares de outros caminhos. E isso será útil. Isso também nos ensinará a sermos a nós mesmos. Isso também nos fará, aquele caminho não é bom, aquele outro também não, aquele lá é mais ou menos, é até a gente chegar no ótimo. O caminho dele é asfaltado, tem internet, é iluminado, muitas pistas, ninguém tromba com ninguém, é ótimo. A gente prefere o sem internet, de terra, onde a gente encalha, fica dias, vidas lá encalhado, não tem problema. Tudo redundará em crescimento. Se todos os caminhos levavam a Roma, sempre todos os caminhos levam ao Pai. Alguns são mais rápidos, outros mais longos. A única diferença. Obrigado. Obrigado. Temos mais uma pergunta aqui no salão. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Eu acho que atualmente o que me perturba mais é lidar com o desequilíbrio do outro sem me desequilibrar também. Na minha profissão a gente lida com muitas pessoas e eu acho que o volume é demais. O outro. O outro é um problema, né, gente? Teve um filósofo que disse que o inferno são os outros. Nós não viveremos bem com o outro antes de viver bem com a gente mesmo. Não há jeito, não consigo. Porque essa é uma questão também minha, óbvio. Eu ainda vivo no mundo, né? Como vocês. Então, os outros mexem com a gente. Os outros têm um poder de interferência dentro da gente brutal. Essa frase que eu acabei de dizer está errada. Vou falar do jeito certo. A gente permite que os outros tenham um poder brutal sobre nós. Essa é a frase correta. A gente permite, ou não sabe não permitir, que os outros causem em nós de tudo, e por isso a gente tem tanta dificuldade com os outros. Sempre que os outros nos fizerem sofrer... Não, outra frase errada, hein? Sempre que a gente permitir que os outros nos façam sofrer, isso está apenas indicando que naquele aspecto eu preciso aprender algo. Só isso.
Os outros não estão fazendo o que estão fazendo para te ferir. Eles estão apenas sendo eles. Como eu, sou eu. E vocês, vocês. Vocês não acordam, hoje eu vou pegar 10 pessoas e vou fazê-las sofrer. Parece-me que isso, raramente alguém faria isso. Mas o que a gente faz? Hoje eu tenho alguns objetivos. Hoje eu preciso fazer isso, 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 ou eu quero fazer isso, 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 isso. Se alguém estiver na frente, eu atropelo. Ou não me importo. Eu vou fazer de qualquer jeito. Vocês percebam que não é sobre eles. E também não é sobre nós. Os outros estão sendo o que eles conseguem ser. Estão vivendo segundo os seus pontos de vistas, que para eles estão corretíssimos, como para mim o meu também está. E quando eu me sinto ferido, não é porque eles querem me ferir. Aliás, é preferível que eu não me ferisse, porque evitaria problemas a eles. Mas eu me firo, eu me magoo. E isso, novamente, apenas está me mostrando que lugar em mim eu preciso melhorar. E é muito interessante, porque a vida é de uma sabedoria infinita. Nós temos ao nosso lado, ou na nossa convivência, pessoas que nos mostram exatamente aonde a gente precisa se educar. Por isso que os outros, um dia, ou por que não hoje, passarão a ser considerados excelentes professores. Nós devíamos pagar aos outros, pelo tanto que eles nos incomodam. Um dia vamos agradecer, pelo menos, não precisa pagar, mas agradecer. Porque como é que aprenderemos sem esse incômodo? Não aprenderemos, ficaremos embaixo da árvore fresca, gente. Vocês percebem como as dificuldades nos engrandecem? São as dificuldades, ou eu vou chamar de um nome melhor, são os desafios que nos fazem extrair de dentro de nós o tesouro da grandeza, para a gente, pelo menos a gente enxergar, meu Deus, eu sou capaz disso. Eu me achava tão zero, tão lixo, eu sou capaz de sentir isso por essa pessoa. Eu sou capaz de ter empatia, eu sou capaz de dar algo meu a ela. Eu sou capaz. Isso vai fazer com que a gente sinta um dos mais fantásticos sentimentos que eu considero possíveis no nosso nível. Que é o sentimento de você fazer o que você veio fazer. Que é o sentimento de autorrealização. De autodesenvolvimento. Principalmente quando você não se julgava capaz. E você descobre, pelas experiências sábias e amorosas da vida, que você é capaz. Quando? Quando você entende o que está acontecendo dentro de você e não no outro. A gente se preocupa demais com o outro, gente. Essa frase fora de contexto vai ser gravíssima. A gente se preocupa demais em tentar descobrir o que está acontecendo com o outro, é isso que eu quis dizer. E se esquece de tentar descobrir o que está acontecendo com você. Então a grande pergunta é, por que que esse ato, seja de quem for, não importa, dói em mim? A dor, gente, ela é um sinal de alerta. O que está incomodando vocês está dando um sinal de alarme, de alerta, de que aquilo precisa ser cuidado. Sabe quando dói a canela? Você tem que olhar para a canela, ver se está acontecendo alguma coisa com a canela. É para isso que serve a dor. E aí você vai lá, vai no médico, vai cuidar, passar massagem, não sei, você vai fazer alguma coisa.
A dor é apenas, ela não é um castigo, ela é um sinal de que alguma coisa não está mais em harmonia. Só isso. Ela é um impulso, um instigador. Faça alguma coisa, para tudo e faça alguma coisa sobre isso. E por que para tudo? Porque tudo que você está fazendo é menos importante. Ah, mas eu quero ir viajar. Problema seu, que você quer ir viajar. A vida, muitas vezes mais sábia que nós, está te mostrando que algo vital está acontecendo com você e você não está percebendo, e a dor fará com que você pare. E cuide do que é essencial. E se eu não parar, vai doer mais. Por quê? É a vida cuidando da gente. Sabe quando a criança tem 3 anos? Ela não sabe que ela tem que ir no médico. Mas os pais sabem, então os pais levam. Ela não quer ir, problema dela. Então, não é assim que a gente leva? Ah, eu vou chorando no médico. Vai chorando. Por quê? Porque eu sei o que é melhor para você. E nós que nos consideramos os deuses, achamos que a gente sabe o que é bom para a gente. Não, nós estamos aprendendo a descobrir o que é bom para a gente. Olhem as nossas escolhas e as consequências delas e nos digam, ou digam a si mesmo, foram boas escolhas? Não? Então, isso é prova de que nós não sabemos escolher ainda. Mas estamos aprendendo. E é ótimo que algumas, ou quase todas, escolhas não deram bons resultados. Porque isso é aprendizado. Nós vamos evitá-las. Depois da primeira vez que você coloca a mão no fogo, nós nunca mais colocamos. Aprendizado. Mas doeu? Doeu. Porque você aprende de 2 formas. Ou observando a dor do outro, ou vivendo a dor. Não há outra forma. Então, voltando, a gente precisa mudar a forma como a gente entende quem é o outro. O outro não é o nosso inferno. O outro não é o nosso problema. O outro não é a pessoa que vai retirar de nós a nossa alegria, a nossa felicidade. O outro não é um problema. O outro é alguém que vai me ajudar a perceber aonde estão os meus problemas. E todos estão dentro de mim. Todos estão na forma que eu penso, na forma que eu sinto, todos estão nas minhas crenças limitantes, crenças primitivas, todas estão na minha inconsciência. O que é inconsciência? Quando eu não entendo por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Esses são os nossos problemas. Chama de problemas, eu nem gostaria, mas, na verdade, são as dificuldades clássicas de alguém em aprendizado. Sabe alguém que está aprendendo a escrever o A, o B e o C? Essas são as dificuldades nossas que estamos aprendendo o alfabeto da vida. Não tem problema nenhum, não é uma inferioridade não saber perdoar. É uma condição clássica do estudante não saber uma série de coisas. Clássica, não é um defeito. A criança de 2 anos que não sabe ler, ela não tem nenhum defeito. Ela apenas não aprendeu. Nós, que devemos ter uns 4 anos de idade espiritual, talvez, né? Não sabemos amar, não sabemos perdoar, não sabemos compreender. Não sabemos. Por que a gente não sabe? Porque a gente é inferior? A gente tem defeito? A gente foi criado de forma defeituosa? Evidente que não. Somos assim, estamos assim, porque somos estudantes da vida no começo de tudo. Nada mais que isso. Lembra, gente? Fomos criados simples e ignorantes. Essas 2 características, que são temporárias, elas não são um defeito, são uma característica de quem começa. Então, minha sugestão para todos que têm problemas com pessoas, não é só você, fique tranquila, né? Olha para si e se pergunta, por que aquele ato daquela pessoa doeu em mim? Mas aí, a partir desse instante, você joga fora a pessoa, para de pensar nela, esquece, ela não importa mais. Ela já cumpriu o seu papel. E olha para a sua dor,
para o seu incômodo e se pergunte: por que está doendo aí? O que eu esperava que é diferente? E por que eu esperava isso que eu esperava? Geralmente, aí está o problema. Eu tinha uma expectativa e ela não foi atendida. E a pergunta é: por que você teve essa expectativa? Ah, mas eu esperava que as pessoas me respeitassem. Por quê? Por que você esperava que as pessoas te respeitassem? Ah, elas têm que respeitar. Tem mesmo? Por quê? Ah, porque eu mereço. É? Porque a lei manda. Tá, e? Por que você esperava? Essas não são respostas, gente. Porque são respostas para o mundo. A resposta tem que ser mais para dentro. Por que você exigia ou exige respeito? Porque um monte de gente não sabe respeitar. E aí, o que você vai fazer com isso? Porque eles continuarão sem saber respeitar por muito tempo ainda. E você vai sofrer por causa disso? Ou você vai resolver o motivo dessa exigência? E aí, indo mais ao fundo e encerrando, você se respeita? Esse é o processo. Obrigado. Temos mais alguém? Encerramos, né? Encerramos até porque faltam 2 minutos. Gente, muito obrigado. Essas reflexões são muito preciosas a mim. Porque as perturbações de vocês são minhas. Óbvio. Elas são de todo mundo. Né? O olhar para o futuro, a questão da ansiedade. Será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer? Como que eu lido com os outros? A mesma questão vinda da internet. São as nossas questões. E eu tenho muita alegria de conversar sobre as dificuldades do dia a dia, porque a nossa vida é composta pelo dia a dia. E por essas questões simples, mas que mudam a nossa vida. Para finalizar, eu só gostaria de reforçar os grandes pontos que orientam o meu raciocínio. Não todos, mas os principais. Nós somos amados. Mesmo não merecendo ser. O Pai não precisa que a gente seja de uma determinada forma para que Ele nos ame. Eu posso ser exatamente como eu quiser. E Ele continuará a me amar. Aliás, se eu for ótimo, o amor dele não vai aumentar, porque já está no topo. Já é infinito. A gente precisa suportar isso, viu, gente? Porque nós temos muita dificuldade de aceitar esse amor, deste jeito tão pleno, porque isso escapa a todas as nossas compreensões. Eu sou amado. Ponto. 2. Eu sou imortal. Não existe nada irremediável diante da imortalidade. Nada do que você tenha feito não terá solução. Tudo, no tempo, encontrará remédio. Nós aprenderemos tudo o que precisaremos aprender. Somos imortais. Não existe o nunca diante da imortalidade. Só essas 2 coisas são suficientes. Mas eu vou colocar a terceira. Você, cada um de nós, é absolutamente capaz de aprender o que não sabe. Tudo no tempo aprenderemos. Então, calma. Não vamos aprender tudo hoje. Ou pelo menos querer, não vai mesmo. Né? Então, querer. Não, nem queira. Deixe a vida dar as lições. A vida é professora sábia. Não vai atrás de encrenca à toa. Né? Deixa as encrencas, os desafios chegarem sozinhos, porque eles sabem a hora e o jeito de chegar. Vivamos a vida com confiança.
de que nós não somos folhas ao vento, mas, pelo contrário, a vida é inteligente, sábia e cuida. Esperando, evidentemente, que nós sejamos alunos mais aplicados e nos dediquemos aos estudos de nós mesmos. Eu agradeço ao Pai por essa oportunidade e a vocês por permitir que a gente converse. Obrigado. Bem, só nos resta agradecer, Edgar, por mais esta oportunidade. E eu gostaria de dizer que eu sei que é desafiador, né, tudo isso, porque os temas vão surgindo com uma variedade tremenda, mas eu preciso reforçar o convite para você retornar aqui, né, com este formato, porque é muito, muito bom para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, vamos dar sequência, então, às atividades de hoje. Convidamos os nossos colaboradores, os passistas, a se dirigirem às suas salas. Pedimos que todos aguardem em prece, em silêncio, porque serão direcionados aqui pelos colaboradores da casa. Aqueles que fizeram um atendimento fraterno e receberam a papeleta amarela, esses receberão o passe à minha direita, os demais à minha esquerda. Mas aguardem que serão direcionados aí pelos colaboradores da casa. Muito bem. Depois de tanta reflexão, de tantos recursos, só nos resta nos despedirmos dos nossos amigos espirituais de Jesus através da oração. Senhor Jesus, nós somos imensamente gratos por se dispor, Mestre, a colocar em nossas mãos tantas oportunidades, tantos sinais, tantos caminhos que podemos seguir. Rogamos aos nossos amigos espirituais, especialmente aos nossos espíritos protetores, aqueles que se dispuseram a nos acompanhar nesta jornada, que continuem conosco, nos ajudando em nossos esforços na Tua direção, Senhor. Ajuda-nos a abrir as nossas mentes e os nossos corações para este aprendizado tão necessário para que transitemos com mais suavidade pelas nossas experiências. Que a Tua luz, Mestre, seja o nosso farol, o Teu amor, não só o nosso alvo, o nosso objetivo, mas também o nosso combustível nesta jornada. Que a paz permaneça com todos nós. Que assim seja.